seguir o caminho do amor e buscar com dedicação os dons espirituais. Essa é a ordem do apóstolo Paulo. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando juntos agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Senhor Deus, obrigado por tantos ensinamentos. Obrigado porque a igreja de Corinto serviu ao Senhor e Paulo serviu àquela igreja e ao Senhor e a nós com essa carta. Nos ensina, Senhor, e nos guia toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre vou convidar você a concordar e a dar o seu amém. Diz assim a palavra do Senhor: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Capítulo anterior, no vídeo anterior, a gente viu esse caminho do amor, que não é dom, eu expliquei lá, onde está escrito o dom do amor em algumas Bíblias, é uma questão da editora que acrescentou esse título, e o título está errado, porque amor não é dom, é mandamento, mas sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Essa palavra aqui ela é muito oportuna e muito atual para a igreja, e eu quero destacar aqui dois grupos que precisam ter atenção a essa palavra. Primeiro, são os cessacionalistas. Não entenda errado, não são os sensacionalistas. São os cessacionalistas de cessar. Os que dizem que os dons cessaram. Nós não temos nenhuma palavra na Bíblia que diz que os dons cessaram ou que eles cessariam. Tá? Então hoje nós devemos seguir o caminho do amor, mas buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E essa palavra também é para os pentecostais, que estão de maneira desequilibrada buscando o dom de línguas. Principalmente o dom de línguas. Inclusive muitas igrejas consideram que todo mundo que tem batismo do Espírito Santo tem que orar em línguas. Isso não é bíblico. E isso, aliás, é antibíblico, porque devemos buscar o dom de profecia, a palavra de Deus aqui para todos nós. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Para quem acha que os dons de línguas são somente os idiomas humanos, leia isso aqui comigo. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Os idiomas humanos não se encaixam aqui. Os idiomas humanos são entendidos pelas pessoas daquele idioma, como aconteceu em Pentecostes. Lá os apóstolos falaram em outros idiomas e as pessoas os entendiam. Aqui está falando do dom de línguas que nós chamamos costumeiramente de línguas estranhas, de línguas dos anjos. São línguas que ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Então sim, existe o dom de línguas que não são idiomas. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Olha a diferença. Quem fala aqui em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Ninguém o entende, fala em mistérios. Mas a profecia, ela é feita para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, meu irmão que crê que os dons cessaram, olha o que você está perdendo aqui. Olha o que você está perdendo. Você que crê que cessaram os dons. Busque o dom da profecia. Peça a Deus. Ore. E você, meu irmão, que crê que dom é dom de línguas, olha o que você está perdendo aqui, meu irmão. Busque profetizar. Porque quem fala em línguas está edificando a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Paulo fala, gostaria que todos vocês falassem línguas. Aí a pessoa fala, ahá! Mas prefiro que profetizem. Aham. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Quando você une esses dois dons, o falar em línguas estranhas com o interpretar línguas estranhas, aí você tem uma forma diferenciada de profecia. Porque a pessoa, às vezes são duas pessoas diferentes, eu já vi acontecer isso. Uma pessoa, ela declamava orando em línguas estranhas e uma outra pessoa interpretava. Aliás, veremos daqui a pouco, esse é o modelo bíblico. Só deve-se falar em línguas estranhas em voz alta quando tem alguém que interprete. Se não, quietinho, fale consigo mesmo no seu coração. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas,
Em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? E como a gente vê pregador em internet, ao vivo, em gravação, falando um monte de palavrinha no microfone que ninguém entende nada. Para quê? Para aparecer? Só para isso. Porque não está edificando ninguém. Começa aquele vídeo de internet falando lá um monte de palavrinha que ninguém entende. Que eu também não sei se os anjos também entendem, também não sei se Deus entende. Se aquilo de fato é dom de línguas ou é para aparecer. Eu sei que não é o modelo bíblico. Não é o modelo bíblico. Olha o que Paulo falou aqui. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que eu leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas, até os objetos, tá? Que produzem sons, como a flauta, a cítara. Como é que alguém reconhece que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Já viu assim? Pega um violão, bota na mão de uma pessoa que não sabe tocar violão. Sai um barulho. Você até reconhece que é um violão, mas... Ei, vamos tocar aí aquela música. Aí não dá para reconhecer o que sai dali. A pessoa não sabe tocar, né? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Os exércitos ainda se usa, tá? Os toques de corneta, toques de trombeta para convocar para a batalha. Por exemplo, quem foi militar sabe que toques de corneta têm significados e orientam uma tropa. Agora, se o toque não for claro, aí é barulho, tem alguém tocando ali uma corneta, e aí, o que é para fazer? É igual lugares que por aí que gostam de tocar chofar. Gente, larga desse negócio, nós não somos judeus. Nós não somos judeus, tá? Nós somos cristãos e a nossa cultura não é judaica. Tentar imitar a cultura dos outros é passar atestado e passar vergonha. Faz isso não. Faz isso não, é feio demais. Aí o sujeito, já contei pra vocês, fui lá, o sujeito lá pegou lá um chifre, um berrante, tentando fazer de chofar. E aí ele tocava toque longo e toque repicado. Toque longo, toque repicado. Eu olhei para aquilo e falei, ele nem sabe o que está fazendo. Um daqueles toques era para marchar, o outro era para se prostrar. Ele ficava alternando os dois o tempo todo. Não sabia o que estava fazendo, aí fica feio, né? Então não faz isso não, tá? Não faz isso, não é que nem a igreja que eu já fui, que o sujeito vai lá e pega uma bandeira do atual Estado de Israel e sai assinando lá na frente como se estivesse falando alguma coisa profética do Israel bíblico. Para começar, aquele símbolo que está na bandeira de Israel, tá, ele é bem recente. Ele é usado como símbolo do movimento sionista ali, acho que foi século XVIII que ele passou a ser usado. Estrela de Davi nunca usou, tá? É só o nome daquela estrela. Então pare de passar vergonha tentando parecer o que você não é. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Hoje aqui é o dia de falar das vergonhas que nós, como igreja, fazemos e que a gente serve para os outros apontar e dizer assim, aquilo lá eu não quero participar. Que é essas esquisitices todas, a pessoa chegar lá no meio do culto e disparar lá uma rajada de língua estranha e acha que é legal isso. Acha que é bíblico. Não é não. É antibíblico. Tá passando vergonha, fazendo vergonha. Não é o que a Bíblia ensina aqui não. Esse tumulto, essa desordem que a gente vê aí, isso é negativo. Aí fica aquela coisa, aquela crítica, né? O pentecostal faz aquele tumulto todo e olha para o tradicional e reclama que o tradicional é muito quieto. Aí o tradicional olha para o pentecostal e fala, mas também para fazer isso eu não quero. Mas também não valoriza os dons. Nós somos igreja, gente. Igreja é o pacote completo. Nós temos que valorizar e buscar os dons do Espírito Santo, mas temos que ter ordem no culto, como a Bíblia manda. Vocês estarão simplesmente falando ao ar, sem dúvida, há diversos idiomas ao redor do mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que está sendo falado, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Então, o que serve esse falar em línguas aí que ninguém interpreta? Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, olha que ansiedade do pessoal balbuciando palavras aí, fazendo de conta que está orando em língua. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Meu irmão, quer dom? Procura aqueles que edificam a igreja. Essa é a palavra de Deus para nós. Procura aqueles que edificam a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que eu farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá dizer o outro que está ouvindo você, que os não instruídos, dizer o amém? Você está lá falando aquele monte de palavra que ninguém entende. Como é que a outra pessoa vai dizer amém?
a sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo. O amém quer dizer eu concordo. Como é que alguém vai concordar com o que ela não entendeu? Ó, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. E vamos lembrar que nós nos reunimos como igreja para edificação mútua. Sem essa de que aqui é o meu momento. Não, o seu momento é lá no seu quarto, porta fechada, em segredo você e Deus. Aí esse é o momento. Há muitos anos fui dar um curso, me chamaram numa comunidade, e eu era da área de música da igreja, e aí eu fui dar um curso para o pessoal sobre o grupo musical, que algumas igrejas chamam de ministério de louvor, enfim. E aí primeiro a gente fez uma reunião, um bate-papo, passamos uma manhã conversando, e ali eu fui, então, introduzindo esses temas. Não era para dar aula de música, era para dar aula do que a gente faz ali na igreja. E eu perguntei a cada um por que estava no ministério de louvor. Eu lembro que uma pessoa me disse que estava ali para adorar, e que quando ela subia lá na frente, ela não via mais nada, nem ninguém, era só eu e ela. Era só ela e Deus. Só ela e Deus. E eu falei, irmã, sai do ministério. E ela ficou espantada, todo mundo também. Eu falei, sai do ministério. Porque para ter o seu momento só você e Deus e ninguém mais importa, no lugar não é no ministério. O ministério do louvor é para servir a igreja. É para trazer a igreja para a adoração. É para preparar o povo para a pregação. E é para ensinar o povo a palavra de Deus por meio de cânticos que são bíblicos. Se você não está mais nem aí para nada, é só você e Deus, senta lá que faz melhor serviço para a igreja. Então, quando nós nos reunimos, não é para ter, o meu momento. Não. O seu momento você tem em casa. A igreja, a reunião da comunidade, é isso, é comunidade. É nós fazendo uns pelos outros, juntos, não cada um para si mesmo. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês, que é Paulo falando, tá? Todavia, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Você está entendendo? Se você não está entendendo, eu vou ler de novo. Paulo prefere, quando vai na igreja, falar 5 palavras. 5. Que todo mundo entenda. Do que 10.000 em língua estranha. É isso. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. 5, fechou. Do que lá vai. E lá vai. E olha, gente, haja paciência para estar numa igreja onde você está lá. Quando seja comigo, talvez com você também. O pessoal da música lá mandando bem. E aí alguém pega o microfone e começa. Em língua. E não fecha mais a boca. E vão lá as 10.000 palavras em idioma que ninguém entende. E eu, que já fui músico de igreja, sei, haja paciência para ficar lá fazendo loop nos acordes, e aquela pessoa incansável naquele microfone, e não vem um abençoado de um pastor tomar aquele microfone, e às vezes é o próprio pastor que está fazendo isso. E haja a paciência do povo de Deus fazer de conta que está gostando daquele negócio, porque não quer parecer carnal, mas ninguém está sendo edificado em nada. A Bíblia está dizendo isso, ninguém está sendo edificado em nada. Então, irmãozinho e irmãzinha, se você gosta de rajada de língua, vai dar a rajada lá no seu quarto. Na igreja não, tá? Irmãos, deixem de pensar como crianças. Viu, meu irmãozinho infantil? Vai Paulo falando aqui com você. Deixe de pensar como criança. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então a gente tem que ter aquela simplicidade da criança, sim, mas quanto aqui ao pensamento, por favor, né? Somos adultos. Pois está escrito na lei. Agora Paulo vai pegar termos do Antigo Testamento para mostrar aqui a questão de não compreensão, né? Ele falou aqui, ó, na lei. Quando ele fala lei, tá? Ele está usando esse termo como também Jesus usou, e é muito usado no Novo Testamento, significando o Antigo Testamento, tá? Lei não é aqui no sentido bem restrito, dizer, é só a lei de Moisés. Não, é no sentido de todo o Antigo Testamento. Aqui especificamente ele vai citar Isaías. Aliás, tem um pessoal muito chato que me adora. Gente como esse pessoal não fica sem o meu canal, mas eles são chatos e eles só vêm aqui para reclamar. É um pessoal que tem problemas, a gente é doente. E eles vêm sempre me corrigir, dizer que eu estou errado, porque a lei de Moisés é uma coisa, os 10 mandamentos são outra. Na Bíblia não é não. Pode ser na cabeça do seu pastor, nos divinos da sua igreja. Na Bíblia, lei é inclusive todo o Antigo Testamento, tá? Olha aqui a aplicação de lei aqui.
E aí o pessoal, não, o que Jesus aboliu foi só a lei cerimonial, não foi a lei, isso, aquilo. Ah, é? Só que essa classificação não existe na Bíblia. Somos nós que fizemos essa classificação bem posteriormente. Quando a Bíblia fala que o Senhor cumpriu toda a lei, é toda a lei. Não tem separação. Aí o pessoal, para poder justificar algumas coisas que eles impõem sobre as comunidades, não, então os 10 mandamentos não tá na lei de Moisés. Tá sim. Não tem separação nenhuma no hebraico. Nem no português, aliás, tem. É tudo lá lei, sim. Sabe por que o pessoal faz isso? Porque eles querem impor sobre você o encargo de guardar o sábado, que não é bíblico. Então eles fazem assim, não, se você diz que os 10 mandamentos não estão na lei de Moisés, é para não cumprir só a lei de Moisés, mas os 10 mandamentos é. E aí dos 10 mandamentos, 9 estão repetidos no Novo Testamento. Sabe qual que não está? O do sábado. Então é só para incomodar que o pessoal faz isso, tá? Eles tentam dar essa distorcida para poder impor a obrigação de guardar o sábado. Nada a ver. Né? Lei, aqui, ó, como está escrito na lei, e ele vai citar Isaías. Vai dizer que Paulo está errado? Pera lá. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Isaías está falando aqui sobre invasões, sobre guerras, tá? Mas aí trazendo povos estrangeiros falando idiomas humanos. E aí Paulo aplica assim, portanto as línguas são sinal para os descrentes e não para os que creem. Porque aqui o Senhor mandou esses povos estranhos virem para quê? Para pegar os descrentes lá em Israel, os infiéis, os que estavam na promiscuidade sexual, na idolatria, no assassinato. Então os outros idiomas vinham, aqui idiomas humanos, né, como um sinal para esses descrentes, para eles se converterem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. A profecia é para os que creem. Não tente ficar profetizando para gente que não crê. Não tente. Não vai funcionar. É igual você pegar assim na Bíblia e tentar, eu vou lhe provar com a Bíblia para um incrédulo. Gente, se a pessoa não crê na Bíblia, como é que você vai provar alguma coisa usando a Bíblia? Nós testemunhamos de Cristo. É isso que nós fazemos. Para o incrédulo, nós testemunhamos. Eu conto o que Cristo fez na minha vida. E é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa. E aí essa pessoa convencida pelo Espírito Santo, aí então eu posso discipulá-la com a Bíblia. Eu não vou convencer a pessoa com a Bíblia. Eu vou testemunhar. Jesus chamou a gente para ser testemunha. E vocês serão minhas testemunhas. E é isso que a gente faz. Testemunhar. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? É exatamente o que acontece. Já tem coisas na cultura popular. Isso na cultura americana já tinha. Agora chegou na brasileira também, né? Agora não, já faz um tempo. Filme, música, videoclipe. Retratando as esquisitices da igreja. Não a igreja, as esquisitices da igreja. Tem clipe de rock aí, imitando o cenário de igreja, e a pessoa fazendo assim com a mão, e aí o pessoal se joga no chão. Imitando o quê? O tal do cair no espírito, que não é bíblico. Um dia eu vou chegar nesse assunto ainda, mas aquilo... Aliás, eu acho que eu não vou chegar porque não está na Bíblia, né? Talvez não pergunte aqui, eu fale sobre isso. Mas é uma coisa que não está na Bíblia, que inventaram. O cara vai lá e faz parece aquela turma do... Não vou falar sobre isso, mas... parece uma coisa mística, né? Porque não está na Bíblia. Já tem clipe mostrando isso, videoclipe de música, de rock fazendo isso. Gente lá imitando o falar em línguas estranhas. Humorista! Brincando com as línguas estranhas. Por quê? Porque o pessoal fica fazendo isso. Você vai numa igreja, tá o pessoal lá tudo, língua estranha, e o pessoal olha assim, tá doido? E a Bíblia fala isso, parece que tão doido mesmo. Mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele vai ser convencido de que é pecador e por todos será julgado. Não é julgado no sentido de julgado para condenação, tá? É aquele julgamento que revela as coisas do coração. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Imagina a pessoa chegar lá na igreja com uma angústia para pedir oração. Não pede. Vou aqui dar um cenário fictício, que já aconteceu várias vezes. A pessoa chega com o coração doendo, com uma angústia enorme, vai à igreja, vai lá para orar, mas não fala com ninguém. E aí tem profecia nessa igreja. E é revelado para ela os segredos do coração dela. Você está orando por esse motivo que aflige o seu coração. Específico. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai dizer, Deus está aqui. Isso vai convencer ela. Agora, se ela chegar lá e tiver um monte de gente balbuciando língua estranha, ela vai olhar assim. Acho que eu vou arrumar um outro lugar para ir. Esse lugar aqui é estranho. Muito obrigado pela sua companhia. Ordem no culto. Esse é o nosso assunto.
Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!